Nós queremos, nesse instante, fazer um fechamento. Nós vamos trabalhar o fechamento desta série de mensagens, onde temos a temática geral, que é a voz pastoral. Oi. Tem que ir para lá. Então, o que acontece? E nesta noite, de forma especial, quero trabalhar esse tema, um chamado à pureza de coração e à coerência de vida. Gostaria de ler contigo 2 versículos. Tito, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é impuro, ou melhor, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vamos orar? Senhor, nós não merecemos estar diante de Ti, mas é por meio da Tua graça que entramos nessa presença santa. Perdoa, Deus, o nosso pecado, conduza a nossa vida, fale a sua igreja para a glória do teu nome, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele trata esta carta de Tito com muito carinho, você já ouviu isso algumas vezes, sabe que tem como propósito incentivar Tito a levantar novos obreiros, uma liderança eficaz, uma liderança nova diante de alguns desafios, dentre eles, o desafio de combater a heresia ali na ilha de Creta, uma região onde a questão moral era muito afetada, onde a sexualidade estava aflorada. Nós estamos falando de uma realidade do primeiro século, onde Paulo escreve ao seu jovem pupilo para ele permanecer firme, mas Paulo também escreve a nós. Paulo, ele faz um tratado, ele começa a nos ensinar a como viver uma vida que agrada a Deus. E a linguagem paulina aqui é intencional, ela é contundente, ela é contrastiva, ou seja, há um contraste. O termo utilizado por Paulo aqui, puros, refere-se a pessoas regeneradas, e não aparentemente limpas, mas algo que não acontece por força exterior, é algo internamente. Então, poderia dizer que são pessoas que foram transformadas, que tiveram a sua vida transformada, não no exterior, mas no interior. Paulo está dizendo o seguinte: já os impuros e descrentes têm a mente e a consciência contaminadas, ou seja, a corrupção aqui é moral e também espiritual. Paulo está numa tratativa, Paulo está num embate, Paulo está dizendo para Tito o seguinte: Tito, não pode ficar dessa maneira aí não, você precisa tratar isso. John MacArthur observa da seguinte maneira esta passagem: a corrupção do coração gera distorção da percepção. O que é isso? Quando eu tenho, e todos nós fomos afetados pelo pecado, e tenho o meu coração inclinado para aquilo que é errado, e a Bíblia chama isso de concupiscência, que é a inclinação para o erro, a minha percepção, ela é afetada. Todas as áreas da nossa vida são afetadas, a nossa emoção é afetada, o nosso senso de julgamento é afetado. Então, os puros veem o mundo com reverência, sabendo que existe um Deus que detém todo o poder, toda a autoridade, um Deus que é eterno, imutável, mas aqueles que não querem saber de Deus, olham esse mundo e distorcem até aquilo que é santo. Estão mudando a verdade para que seja uma mentira, e a mentira para que seja aceita como verdade. Eu quero, de forma bem didática, trabalhar pontuando aqui as verdades do texto.
A primeira é a negação prática da fé. Verso 16. A declaração diz assim: afirmam que conhecem a Deus. Só que é desmentida pelos atos, ou seja, é uma ortodoxia somente verbal, mas é uma apostasia existencial. Falam, mas não vivem. Nós bem sabemos que o nosso discurso ele pode ser muito bonito, mas o nosso dia a dia comprova se estamos dizendo ou se estamos somente pronunciando palavras soltas. O nosso dia a dia mostra quem realmente nós somos. O termo utilizado para Paulo, e é uma expressão um pouco mais pesada, Paulo ele aperta ali e diz detestáveis. É um termo fortíssimo, onde ele indica uma repulsa divina. Não tem dias que você não se sente bem, está enjoado, está com náuseas, e qualquer coisa que você tenha acesso, o aroma, ou até mesmo a imagem, traz você uma repulsa, aquele desejo de passar mal, aquela questão toda, é exatamente isso. Deus, ele tem nojo, esta é a palavra que Paulo utiliza. Deus, ele não se agrada, Deus, ele não tem prazer nas pessoas que não querem saber dele. E aqui Deus, em sua palavra, através da pena de Paulo, traz uma outra observação. É desqualificados. Aqui aponta para aquele que foi testado, mas foi reprovado. Aquela pessoa que não passou no olhar de Deus. Aqui está um veredito final. Deus, ele não se agrada, mas além de não se agradar, aí sobe o patamar, ele detesta. Como afirmou Agostinho, a língua pode professar o que o coração nunca conheceu. É a mesma questão que Cristo trabalha lá no Novo Testamento. Para aqueles que estavam na corte, aqueles que estavam à frente, aqueles que eram líderes religiosos, Cristo bateu muito pesado. Cristo disse exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Cristo disse que eram pessoas que tinham duas faces. A palavra hipócrita era utilizada no teatro grego para aquele que tinha uma máscara em sua face e não dava para ver. Cristo fala sobre sepulcros caiados, ou seja, Cristo está falando de uma aparência que não é exatamente aquilo que aflora do coração, mas é uma representação. Então Paulo ele junta tudo isso, escreve a Timóteo e trata sobre esta dificuldade, a negação prática da fé. Mas o Senhor nos chamou para viver a fé genuína. Amém? A fé que não é baseada somente num discurso, mas na prática. Segundo, pureza que vem da regeneração e não do ritual. Você sabe muito bem que a cultura judaica e também a cultura dos moradores da ilha de Creta, os cretenses, valorizava o externo, valorizava cerimônias, status. Veja nos filmes da época, pode ver nessas séries que representam histórias bíblicas, como os religiosos se vestiam. Tinham mantos sobre mantos, uma roupa pesada, algo quase real. E Cristo mostra, através da sua palavra, que ele não queria que as vestes fossem rasgadas, porque isso era um símbolo que os religiosos faziam na época, porque aquelas vestes eram caras, então eles rasgavam aquelas vestes para mostrar um arrependimento público. E Cristo vai e fala o seguinte: não é para rasgar a veste, eu quero que você rasgue o seu coração. É o coração que Cristo quer. Quando Paulo ele escreve aqui, Paulo está confrontando e com força, mas o que? A aparência externa, porque nada externo pode purificar o que está internamente corrompido, é o nosso coração. Filho meu, a palavra diz de maneira carinhosa: entregue o seu coração a mim.
Faça com que eu seja exatamente o adorado da sua vida. Jesus já tinha dito, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque vem do coração, diz a palavra lá em Mateus capítulo 15, verso 11. Em terceiro lugar, coração puro igual vida coerente. A verdadeira pureza não está na separação do mundo, mas na presença de Cristo no coração, mudando os nossos desejos, ações, palavras e escolhas. Irmãos, imagine o seguinte: ore para a igreja, tem as cores, tudo aqui no local, e eu falo contigo assim: meus irmãos, nós teremos uma reforma tremenda na igreja. Vem na semana que vem que você vai perceber, você vai olhar, você vai se admirar com a reforma que teremos aqui dentro da igreja. Aí na semana que vem você aparece, olha e está tudo exatamente da mesma maneira. Você vai falar assim: ué, que reforma é essa que o pastor disse? Não mudou nada? Cristo veio para trazer uma reforma, uma transformação no nosso coração. Se falamos que temos reforma, temos que mostrar com ações práticas que aquilo ali foi reformado. Assim como uma parede que não foi pintada, não foi trabalhada, não foi reformada, assim também é um coração que não foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele continua nas mesmas práticas. A Bíblia é muito cirúrgica quando diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. É uma mudança radical. E Paulo está dizendo o seguinte, que o coração puro é igual a uma vida coerente. Aquilo que está sendo dito é vivido. Paulo diz para Tito, mas diz para mim. Paulo diz para quem mais? Para você. Porque a palavra, ela é individual, porque o Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Ele trata face a face. Ele conhece quem você é, Ele conhece quem eu sou, Ele sabe do meu nome. A Bíblia diz que Ele conhece de tal maneira que quando estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. A batalha pela pureza é uma batalha pela alegria em Deus. Quando você entende que uma vida santa é sinônimo de alegria em Deus, você vai ter alegria em buscar essa alegria. O coração puro é aquele que entrou o maior prazer na santidade do que no pecado. Onde temos maior prazer? Onde temos maior vontade de viver? No âmbito do pecado ou numa vida santa? Santidade é aquele, ou melhor, santidade é o processo daquele que tem prazer em viver na presença de Deus. Caminhando, nós temos um diagnóstico. O texto fala sobre isto. Uma religião sem vida. A realidade da hipocrisia espiritual, verso 16, diz assim, professam conhecer Deus, mas o negam por suas obras. Infelizmente, isto é comum em ambientes religiosos, onde a aparência substitui a devoção. Onde o sistema litúrgico, o culto, substitui o arrependimento, onde a reputação substitui a regeneração. Nós vivemos e precisamos entender que a aparência tem que ser exatamente uma expressão do nosso coração. Não podemos adornar o nosso corpo com roupas chamadas, entre aspas, santas, se o nosso coração não é santo. Será um envolto, será uma embalagem. Temos hoje igrejas cheias de evangélicos nominais, que possuem o nome de crentes, mas negam a fé pela vida que levam. Há uma religião, mas não há uma regeneração. Há uma necessidade de igualarmos o que falamos com aquilo que vivemos. O Senhor nos chama a isto.
E aí existem 3 marcas que o texto, de forma bem dura, traz do falso crente. 3 marcas. Primeira, o texto fala detestáveis. Rapaz, o que é isto? Algo grave. É aquilo que não agrada a Deus. Pessoas que não agradam a Deus. Será que a nossa prática leva alegria, tristeza ou repulsa ao coração de Deus? O texto fala sobre desobedientes, vivem rebelião prática, não querem saber de Deus, e fala de desqualificados. Como assim? São pessoas que são reprovadas em suas obras, pessoas que vivem como se não estivesse em algum momento no futuro diante de um tribunal. Podemos viver de qualquer maneira, mas não seremos julgados de qualquer maneira. Há um justo juiz que nos aguarda. Não é quanto você fala de Cristo, mas o quanto você se parece com Ele que revela se você é dele. Eu preciso demonstrar Cristo na minha vida. Você precisa demonstrar Cristo em sua vida. Sexto lugar, sexto? É isso mesmo, sexto. O que diz? Como viver? Que animação, hein? Meu Deus. Vamos falar mais, com mais vontade? Sexto lugar? Como viver em pureza, é verdade. Então, diante de todo esse diagnóstico, agora vem uma proposta. Porque não basta dizer que está errado, tem que mostrar como fazer o que é certo. Então, há uma necessidade de reavaliação da nossa vida interior, de nossas atitudes. A pergunta não é, como está a minha aparência cristã? Não é isto. Não é sair bem da foto, não é. Mas o que o meu coração ama em secreto? Há ídolos no coração? Existem elementos que eu tenho aqui dentro que sobrepõem a pessoa de Cristo? Onde está o meu prazer maior? Onde eu me coloco? Onde eu me indico? Onde eu caminho? O puro não é a pessoa impecável, porque todos nós somos pecadores, mas o regenerado que busca a face de Deus. O Senhor chama, não pessoas perfeitas, mas Deus chama pessoas fiéis. Fácil? Não. Nunca será fácil. Como a cruz não foi fácil. Como a vergonha pública, a ignomínia que Cristo passou, também não foi fácil. Sofrer por todo o pecado da humanidade, em toda a história, desde o começo até o último dia, você acha que foi fácil? O sentimento que Cristo teve na cruz foi o próprio sentimento de abandono, por causa do nosso pecado. Mas Cristo espera que tenhamos pelo menos a dedicação, o empenho, a vontade, a volúpia de buscá-lo, e buscar também viver uma vida pura. Segundo, coerência entre confissão e prática. Aquilo que eu digo precisa ser o que eu faço. O cristão verdadeiro não vive uma duplicidade crônica e não sofre de duplicidade. Não. Ele precisa entender o seguinte: eu sou um cristão na igreja, mas eu sou um cristão na minha faculdade, eu sou cristão na minha escola, eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão com os meus vizinhos, eu sou cristão na fila do pão, na fila do açougue, eu sou cristão em todos os lugares. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem uma única identidade, a identidade de Cristo. A fé verdadeira se manifesta no lar, no trabalho, no uso do tempo da nossa internet, na maneira como eu trato o meu próximo. Isso identifica muito se eu sou cristão verdadeiro ou não. O amor que eu recebo, eu consigo retribuir, repassar
O maior testemunho cristão não está aqui, no microfone, ou no púlpito. O maior testemunho cristão está na coerência, sabe de quando? Na segunda-feira. Como eu vou viver essa segunda-feira? Como eu vou viver a terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta? O cristianismo dentro de um ambiente cristão é a coisa mais fácil que tem. É como uma água dentro de uma garrafa, é muito fácil de carregar. Tente carregar essa água na mão. É muito mais difícil. Mas também uma outra dica é vigilância sobre a nossa consciência. A consciência corrompida não sente mais o peso do pecado. A Bíblia trata isso como mente cauterizada, uma mente queimada. Então, peça que o Espírito Santo seja o condutor de sua mente, de suas escolhas, de suas decisões, daquilo que tenta dominar o seu coração. Peça a Deus o seguinte: Senhor, restaura a minha sensibilidade espiritual, de sentir o Senhor no meu coração, de ter alegria nas coisas ordinárias, simples da vida. Quantos não têm mais prazer nenhum de ler a palavra de Deus? Quantos não querem parar um tempo para agradecer a Deus em oração? Mas peça, sabe por quê? Deus quer mudar isso aqui dentro. Deus deseja que você ore. Deus deseja que você leia a palavra dEle. Então, quando você pede algo que Deus quer fazer, Ele fará. Traga prazer, Senhor, em estar na sua casa. Me coloque como uma pessoa responsável, assídua, dedicada, empenhada, uma pessoa pontual em servir ao Senhor. Deus fará isso, porque é vontade dEle, meu irmão. Eu não sei se Deus quer que você tenha um carro do ano, uma casa, não sei o quê, isso eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Ele quer que você seja uma pessoa consagrada a Ele. E finalmente, sétimo lugar, há um chamado à consagração e renovação. O texto diz: para os puros todas as coisas são puras. Esse é um chamado à vida que é vivida com olhos limpos, mãos limpas e coração rendido. Deus não deseja que você permaneça no pecado. Deus não deseja que você permaneça de maneira morna. Deus deseja, espera, te incentiva, te fortalece. Para quê? Para que você esteja na presença dEle tinindo. Você já teve na sua casa uma lâmpada que, em vez de iluminar bem, ficava fraquinha, porque estava quase queimando? Isso acontece só lá em casa, ou na sua casa tem isso também? Acontece. Aquela lâmpadazinha, sabe, aquele negócio assim? Muitos de nós estamos semelhantes a essa lâmpada. Está quase queimando. Mas o Senhor quer trazer um renovo em nossas vidas. O Senhor deseja corações puros que vejam o mundo pela lente da graça, não pela incredulidade desse mundo. Não é isso. Olha o que diz em Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor Jesus Cristo nos disse isso. Permita que o seu coração seja limpo, tratado. Não se acomode no erro, não permaneça com os seus pés que deveriam ser santos num caminho de lama do pecado, não permaneça. A santidade é o vestido da alma regenerada, é o uniforme dos santos, dos eleitos. Quem anda com Cristo carrega em si o brilho da pureza da cruz. Irmãos, o convite de Cristo para nós não é um convite fácil. O que Paulo escreve aqui não é algo fácil. Mas você acha que é fácil herdar os céus? Não, a Bíblia diz que é com luta,
é com empenho. Esse empenho não quer dizer que nós entraremos no céu pelo nosso esforço. Nós entraremos no céu por causa da cruz de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Mas para viver uma vida santa, não sei se você já teve a grande oportunidade de lavar uma louça depois de um jantar com pelo menos 15 convidados. Já? Você, meu irmão, já teve essa alegria de fazer isto? Os maridos, minhas irmãs, os maridos ajudam em casa, lavando louça? Pelo que eu estou vendo aqui, misericórdia, hein? Irmãos, limpar dá trabalho. Sujar é a coisa mais fácil do mundo. Solte adolescente na sua casa. Para sair de casa de tanta sujeira, você vai precisar ligar e pedir assim uma equipe de busca. Eu estou aqui isolado em casa. Irmãos, viver nesse mundo é fácil, porque esse mundo está sujo do pecado. Viver uma vida de santidade é limpeza constante, todos os dias. Eu sei que isso não acontece contigo, mas em algum lugar deve acontecer. Pessoas que querem ludibriar o banho na época do frio, dizendo que não suou, estou sequinho, nem saí de casa hoje. Eu sei que isso não acontece aqui nos nossos arraiais, não. Mas, imagine, para que eu vou tomar banho hoje, se eu vou me sujar amanhã de novo? Imagine se essa ideia pega. Misericórdia, irmão. A palavra é esta. O mesmo princípio é para a vida cristã. Nosso coração precisa ser limpo. Ele é limpo pela palavra, ele é limpo pelo momento de oração, ele é limpo pela ação do Espírito Santo em nós. Conclusão. Viva a graça que purifica e transforma. Viva essa graça que purifica e transforma. Abandone tudo aquilo que é uma aparência. Seja verdadeiro. Viva para Cristo. Rejeite a duplicidade. Seja único diante de Cristo. Entregue-se na ação santificadora do Espírito. Viva de modo coerente com o Evangelho que você confessa. Viva isso. Seja um agente de paz, um pacificador. Ame as pessoas ao seu redor. Seja uma pessoa dedicada a Deus, honesta, onde as pessoas ao seu redor venham te chamar com toda a propriedade de um cristão genuíno. Para os puros, todas as coisas são puras. Essa é a pureza que não vem de nós, mas daquele que nos lavou com seu sangue, Cristo, a nossa justiça. Irmãos, não é pelo muito falar ou pelo muito ouvir, é por aquilo que nós colocamos em prática. Então, quero terminar essa série de mensagens sobre a voz pastoral, baseada na carta de 1ª e 2ª Timóteo e de Tito, com esse clamor. Entregue-se completamente a Deus, e não de forma parcial. Fale com Deus: Senhor, eu quero viver uma vida totalmente no seu altar, me ajude. Como diz a própria palavra, o pedido daquele homem: ajude a ter fé, ajude a minha incapacidade de crer, de confiar plenamente. Feche os seus olhos. Esse momento é muito especial, momento onde você tem a oportunidade de estar diretamente falando com Deus e de forma pessoal. Lembra o que eu disse? Deus é um Deus relacional, um Deus pessoal. Peça que Ele tire do seu coração qualquer ídolo, qualquer sentimento que tem dominado o seu coração. Experimente ter uma vida totalmente aos pés de Cristo. Eu não tenho força para isso, você também não tem força, então por isso que nós clamamos juntos como igreja.
Peça a Ele a transformação necessária. Que não haja duplicidade, mas haja uma identidade em Cristo. Oh, meu Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Como nós precisamos desta mudança, Pai. Entra no nosso dia a dia, entra nas nossas escolhas, entra nas nossas preferências, entra em nossas atitudes, ó Pai, e vá mudando. Não somente a prática, mas muda a raiz do nosso coração, que o nosso coração venha a ser um coração que te busque. Ó Deus, nos dê a força necessária, Pai. Porque eu sei que muitos que estão aqui, Pai, te buscam de forma verdadeira. Mas em momentos nós fraquejamos porque somos pecadores, mas o Senhor é o Deus da graça. Que o nosso falar, que o nosso tratar seja condizente com o Teu Evangelho, que o nosso olhar seja um olhar santo, que as nossas atitudes, que a nossa prática de vida venham representar o Teu Evangelho aqui nesta terra. Ó Deus, que essa série de mensagens onde o Senhor colocou aqui diante da Tua igreja, seja lembrada nos corações pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, como nós precisamos de Ti, precisamos muito, mas muito, mas muito, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Ajuda-nos, ajuda a vencer a nossa incredulidade, Deus. Lava as nossas mentes e corações, ó Pai. Lava, Deus, a nossa alma com Teu sangue carmesim, purificando as nossas ações do dia a dia, e que saímos aqui regenerados por Ti, Deus, transformados pelo Senhor. Esse é o nosso clamor, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?